Abra comigo o livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus 5, 38, pessoal, vamos lá. 38 e 39. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Agora, vai aí para frente até você chegar em Romanos e abra comigo no capítulo 12. Romanos 12, versículo 19. Diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém? Deu para entender? Amém. Então, nós damos graças a Ti, ó Pai, por esse momento. Damos graças pela oportunidade de nos reunirmos aqui para ouvir do Senhor, para aprender de Ti. Ó Deus, que privilégio poder sentar nessa cadeira e aprender do Senhor. Que privilégio termos a Sua palavra, que privilégio termos acesso a ela, que privilégio, ó Deus, a capacidade que o Senhor nos colocou pelo Teu Espírito Santo, de entender as Tuas sagradas Escrituras. Eu peço a Ti que o Senhor produza em nós transformação, vida, continue uma obra que o Senhor começou para nós quando o Senhor nos chamou, e que se cumpra hoje parte dela, ó Pai, em nome de Jesus, que não venhamos a deixar sair ou minar pelas nossas próprias mãos as riquezas da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Senta aí no seu lugar. Antes de falar propriamente dessa palavra aqui, eu me lembrei de algo e eu queria compartilhar com vocês. Eu creio que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E esse acampa nosso que a gente vai fazer, eu acredito que o Senhor esteja no controle também. Sabe, de tudo aquilo que a gente está fazendo, de tudo aquilo que a gente está orando. A gente não está tendo a oportunidade de orar aqui todas as sextas-feiras. Mas eu quero lembrar vocês que no momento de oração de vocês não se esqueçam de orar por esse projeto. Não esqueçam de orar pelo acampa. Porque realmente existe algo muito poderoso guardado para nós. Eu lembro que há umas 2 semanas eu ministrei para vocês a respeito de sinais. Sinais que Deus dá para nós enxergarmos uma realidade, algo que Ele queira fazer. E essa semana eu tive que entrar em contato com o dono da chácara para eu reagendar, remarcar uma data para fazer o nosso acampa. E nesse ato de tirar o acampa da data de Páscoa e reagendar ele para o final de abril, nós recebemos uma vitória, uma bênção financeira muito grande na área do acampa, sabe? E assim, nesse momento eu vi, sabe, como um sinal de Deus, de que Ele estava no controle. Sabe, que o simples fato de termos que adiar o acampa, que nos corta o coração um pouco, mas por um lado nos dá uma margem maior de planejamento, nós também recebemos algo que nós não esperávamos. Um desconto muito grande no aluguel da chácara. Então assim, eu enxergo Deus em todas as coisas, e eu vi que de fato o Senhor, Ele está no controle, sabe? Então eu não quero que você deixe de ir no acampa, não quero que você deixe de participar, sabe? Por maior que seja a sua dificuldade financeira, quem quer, faz acontecer, quem quer, consegue, sabe? Se você for a pessoa que talvez não tenha nada, mas o mínimo que você pode fazer é chegar no Marquinho e conversar, expor a sua situação. Sabe, ele não vai abrir margem, né, Marquinho, para você pagar menos, não. Mas se você tem interesse, você procura. Isso, boa. Inclusive, o pessoal fez Pix, né, para transferir o dinheiro para o Marquinho, mas quem trouxe em dinheiro, em espécie, em cédula,
ele está ali com o notebook, está com o controle, não deixe de dar sua entrada, tá bom, pessoal? Até semana que vem, dê lá um valor. E acredite, o Senhor ele está preparando esse acampa para fazer algo muito grande. Sabe, vocês sabem talvez pouco do tema, né? Vocês viram lá, né, alguns spoilers daquilo que vai ser. Então, se é isso que você deseja na sua vida, sabe, se você reconhece que o Senhor ele é capaz de te projetar para você voar mais alto, nesse ano de 2021, nesse ano onde talvez tenhando mais dificuldades que em 2021, ou retomando as nossas tarefas, independente disso, o Senhor ele pode nos levar mais alto. E é isso que a gente quer projetar para vocês através desse acampa. E olha que engraçado. E domingo eu fui com a pastora Márcia em Penápolis, numa igreja com ela que ela iria ministrar, e eu fui ajudar ela a cantar a música dela lá. Uma igreja muito grande, assim, nós somos surpreendidos, nós não conhecemos a igreja, uma igreja imensa, muita gente, sabe, assim, uma honra muito grande para ela de ministrar ali. E no final do culto, ela anunciou durante a palavra que eu era líder de jovens, tal. No final do culto, os líderes deles vieram me procurar e contar um pouco da experiência que eles estão passando na igreja. E sabe o que ela falou para mim? Que eles perderam muitos jovens quando no ano passado eles não decidiram voltar com os cultos. Naquele momento, eu recebi algo dentro do meu coração. Existe uma linha muito tênue entre a gente ser zeloso com a saúde dos jovens ou de quem quer que seja, e a gente usar a pandemia para a gente se acomodar, para a gente ter uma justificativa para falar, não precisa fazer culto, não precisa fazer live, pode fazer algo bem simples, porque não pode estar na igreja. E ela falou, Kaique, na oportunidade que a gente teve de trazer os jovens de volta, a gente jogou um balde de água fria neles e falamos, não vai ter projeto, não vai ter acampamento, não vai ter mais nada. E eu percebi que quando a gente fez a live, a gente se empenhou com muito amor. Cada um aqui que participou de alguma forma. E quando a gente teve a oportunidade de voltar com os cultos, a liderança foi unânime em falar, não, vamos voltar. Nós temos 10 jovens, nós temos 15 jovens, mas vamos voltar. E Deus nos honrou. E foi uma bênção a nossa volta. Então assim, eu acredito que o Senhor ele está no controle do nosso ministério, sabe? E aquela pessoa, quando ela falou isso para mim, eu não quis julgar, mas eu falei, cara, eu poderia, junto com a liderança, ter tomado a mesma decisão. Fala, não vamos mais fazer culto, não vamos voltar aos cultos. Isso eu estou falando de 2020. Mas nós decidimos nos empenhar para fazer esse trabalho, né? E Deus nos honrou. E eles passaram por uma realidade em que eles perderam muitos jovens, sabe? Então, empenhe-se em servir a Deus, empenhe-se em estar aqui, sabe? Nós não queremos desrespeitar a lei. Semana que vem possivelmente faremos a live sim, mas com muito zelo, com muita dedicação, sabe? Cada um que vai cantar, que vai trazer uma palavra, independente de ser presencial ou não, a gente faz isso com muito amor. Então, valorize o tempo que você tem aqui. Valorize as decisões que estão sendo tomadas, sabe? Os projetos que estão sendo desenvolvidos para a vida de vocês. Amém? Pessoal, a respeito dessa palavra, muita gente tem um conceito diferente, distorcido a respeito de Deus. Não sei se você já ouviu pessoas falando sobre o Antigo Testamento ter um Deus, ter um Deus, e o Novo Testamento ter outro Deus. A ideia de que muita gente tem de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus que pune, é um Deus que executa juízo, é um Deus que mata. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de bondade. Esse é um pensamento errado a respeito de Deus. E presta muita atenção nessa introdução, porque ela vai ser determinante para a gente chegar nesse texto. Teve uma seita lá no século II, que começou, uma seita cristã, que trouxe esse mesmo pensamento, tentou disseminar esse mesmo pensamento no seio da igreja, que era o gnosticismo, que falava que havia um Deus mau, um Deus que criou todas as coisas, e esse Deus ele era mau, porque ele prendeu o homem na carne, na matéria, e um Deus bom, que no caso seria Jesus, que veio e trouxe o homem para perto dele, e ensinou para o homem, através do conhecimento, um caminho de libertação da carne. Isso é uma mentira. Jesus era Deus. E essa ideia de que Deus do Novo Testamento, de que Jesus era bom, e que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, é uma injustiça muito grande, é uma falta de leitura bíblica.
quando nós vemos aqui a primeira oportunidade que Jesus tem de pregar para uma multidão, que oportunidade é essa? No Sermão da Montanha, nós vemos que Jesus não era um Deus bom, um Deus frouxo, mas que aquilo que ele pegou do Antigo Testamento, ele tornou muito mais rígido. Por exemplo, Jesus virou para eles e disse assim: olha, Moisés disse para vocês, não adulterarás. Mas eu digo que o simples fato de você olhar para uma mulher que não seja sua esposa, você já está adulterando no seu coração. Jesus vira novamente para eles e diz assim: olha, vocês dizem, não matarás. Se vocês matarem, vocês estão cometendo um crime. Mas eu digo, qualquer um que se ira contra o seu irmão é passível de sofrer juízo, condenação. Em um outro momento, Jesus vai se voltar para uma pessoa que tinha roubado bens, dinheiro, e vai falar: olha, você vai pegar, você vai devolver o que você roubou, você vai devolver 4 vezes mais. Então nós vemos na palavra de Deus, no Sermão da Montanha, nós não vemos um Deus mau no Antigo Testamento em contraste com um Deus bom do Novo Testamento. Jesus, quando ele toma a lei, quando ele toma a palavra, ele mostra que a lei, ela precisa ser interpretada com muito mais verdade do que simplesmente obediência a letras escritas. E nós vemos aqui no texto: olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, o que Jesus estava querendo dizer a respeito disso? Era uma antiga lei, a lei chamada Lei de Talião, que era dada no Antigo Testamento para que a justiça fosse feita. Então, por exemplo, se você roubasse alguém, você iria receber uma punição no mesmo grau de crime que você cometeu. Se você matou alguém, você possivelmente também seria uma sentença de morte. Você seria executado. Se você apedrejasse, você seria apedrejado. Então, uma mesma medida que você lançava, essa medida de recompensa voltava para você. E Jesus, ele toma isso e ele torna essa lei muito mais difícil de ser cumprida. Porque sim, o Deus do Novo Testamento, Jesus, é um Deus bom, é um Deus de graça, mas ele mostra que não é difícil, que não é fácil segui-lo. Olha o que ele diz: ao contrário, se te ferirem a face direita, o que você vai fazer? Você não vai dar para a pessoa, como era no Antigo Testamento, a mesma recompensa, que é dar um tapa nela de volta. Jesus está aqui falando sobre vingança. Jesus está dizendo: bateram em sua face direita, vira e dê para a pessoa também bater na sua face esquerda. Ele está falando aqui agora sobre vingança. E quando nós ouvimos de vingança no Novo Testamento, nesse texto principalmente, dá a impressão de que o cristão, ele é obrigado a sofrer penas, sofrer injustiça, sem que ele receba, sem que aquele que o feriu receba a punição por aquilo que ele fez. E quantas vezes você já não se sentiu assim, injustiçado? Talvez alguém te feriu e você, ou pela falta de coragem, ou por ser impedido, não conseguiu retribuir vingativamente aquilo que alguém lhe fez, você se sentiu injustiçado. Quando nós vemos esse texto aqui, dá a entender que o cristão, ele perdeu o seu direito de justiça. Jesus está dizendo simplesmente: olha, dá a sua outra face e dispensa a pessoa. Mas a verdade é que o que Jesus está ensinando aqui para mim e para você é que nós devemos passar agora o direito de punir do homem, da justiça do homem, para ele. Jesus não está dizendo para o homem: olha, dê a outra face e fica por isso mesmo. Jesus está dizendo: a sua justiça é limitada, a sua justiça, ela é falha, a sua justiça, ela não é cabível para que você saiba a que medida recompensar alguém. Então, o que ele fala? Passa para mim, porque eu executo agora a justiça sobre a vida de alguém. Isso a gente serve de conforto, serve de consolo, sim. Mas a princípio, quando alguém nos fere, aquilo ali, essa ordenança, ela se torna difícil. Porque naquele momento a gente quer
retribuir na mesma moeda o mal que nos foi dado, o mal que nos foi feito. E nós vamos ver aqui que o conceito de vingança, ele é muito mais sutil do que a gente vê em filme, do que a gente vê em série de televisão. Que a vingança às vezes é sempre atribuída a um roubo, a uma traição ou a uma morte. E, na verdade nós vamos ver aqui que o conceito de vingança, ele pode estar escondido dentro do nosso coração sem que a gente se dê conta, sem que a gente perceba que a gente está agindo na mesma moeda. Abra comigo Romanos, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é como está escrito, o justo viverá pela fé. Cara, a resposta disso, a resposta de Mateus 5, o próprio Paulo vai confirmar nesse texto. A justiça de Deus é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, a justiça de Deus, ela não vai ser vista. A justiça de Deus, se ela é pela fé e o justo vive pela fé, é uma justiça que você vai ter que esperar vir de Deus, que você não vai poder executar. Ou seja, Jesus está ensinando, se o justo vive pela fé, no trato com o mal que lhe foi feito, ele também deve agir por fé. De que forma? Abrindo mão que eu faça a justiça, sem que ele veja, sem que ele enxergue. Isaías 64:6, não precisa abrir, diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Sabe o que quer dizer esse trapo imundo? Eram vestes sujas que eram colocadas em pessoas que, dentro da lei mosaica, eram consideradas impuras. Pessoas com doenças, como era, por exemplo, a doença de pele, a lepra. Uma mulher, durante o seu ciclo menstrual, era considerada impura. Essas pessoas, elas eram vestidas com esse trapo, elas eram vestidas com essa roupa, para que elas fossem vistas pelos outros e identificadas como pessoas impuras. E agora o texto está dizendo que os nossos atos de justiça são como esse trapo, sujo, imundo, intocável. Ou seja, a gente acha que a gente consegue retribuir a alguém aquilo que aquela pessoa merece, mas só Deus consegue fazer. Aquilo que a gente acha que deve ser feito, quando a gente aponta o dedo e fala, aquela pessoa me feriu assim, então eu quero que aconteça com ela desse jeito. Essa justiça que você exerce contra a vida daquela pessoa é como um trapo sujo, um trapo de uma pessoa impura. Não tem condição alguma de ser comparado ao que Deus pode fazer e deve fazer na vida daquela pessoa. E eu sei que é muito difícil, porque na hora da raiva, na hora que a gente é ferido, a gente deseja sim vingança. A gente deseja sim que aquela pessoa pague por aquilo que ela fez. E era esse o conceito que havia no Antigo Testamento. Um conceito de que a pessoa pagaria na mesma pena que ela fez um outro sofrer. E agora, a não vingança, ela tem a ver com a confiança. Confiança do quê? Confiança de que existe uma justiça. De que todo ato, ele é punido. De que todo ato, ele é recompensado, seja ele bom ou mal. Isso serve para nós quando somos feridos, ou isso serve para nós quando ferimos outra pessoa. Porque nós sabemos que se aquela pessoa não exercer juízo sobre nós, a justiça de Deus vai ser exercida. E por que confiança? Porque nenhum ato, nenhum sequer, ele permanece impune. Mas cabe a nós acreditar que existe um Deus que zela pelos seus filhos. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que te conhece, e Ele sabe como retribuir o mal que lhe foi feito, caso você abra mão de exercer a sua própria justiça. Amém? Tiago 1:20 confirma isso. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, cara, mas a Bíblia vai falar lá em Efésios que, por exemplo, a gente pode irar e não pecar, não é? Irai, mas não pequei-vos. Se essa ira a qual Tiago está se referindo aqui
não produz justiça de Deus, essa ira do homem, então é uma ira que ela é carregada do ato consumado de vingança. Do ato consumado de impiedade que você vai causar na pessoa. E é simples. Deus permite sim que você continue agindo pelas suas próprias mãos. Mas acontece que nisso, exercendo o seu juízo, exercendo a sua justiça, o Senhor ele tira as mãos dele. Porque a justiça dele é exercida do princípio ao fim pela fé. É uma justiça que Deus vai tratar com a pessoa. É uma justiça que Deus, que conhece a pessoa, que conhece o coração dela, vai saber em que ponto tocar para que aquela pessoa seja disciplinada. E quando a gente quer fazer um motim, quando a gente quer se levantar contra aquela pessoa, quando a gente quer achar que a gente sabe como retribuir, a gente não está agindo pela fé. Você não está vivendo pela fé. Porque você não está permitindo que Deus exerça a justiça dele sobre a vida daquela pessoa. Qual que é o alcance de um coração vingativo? A falta de perdão. A falta de perdão é o maior alcance da vingança que você pode ter no seu coração. Quando você não tem condições de ir lá e punir a pessoa por aquilo que ela te fez, mas você não consegue perdoar ela, será que você está esperando o bem de Deus sobre a vida dela? Porque o que o Senhor está dizendo? Quando o inimigo tiver fome, dele de comer. Quando o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Será que você não é uma pessoa vingativa porque você não foi lá, pôs a mão na pessoa e fechou o cerco? Só por isso? Mas será que você consegue abençoar aquela pessoa? Será que você consegue desejar o bem para a vida daquela pessoa? Então a falta de perdão que você não dá a alguém que merece perdão, que merece não, nenhum de nós merecemos, mas que pela palavra lhe é exercido o dever de dar, também reflete uma vingança. Você percebe como que a vingança ela é muito mais sutil e ela pode estar guardada no nosso coração? Como Jesus disse lá no Sermão do Monte, você pode adulterar só por cobiçar uma pessoa. Então, basta que a vingança domine a sua mente e você já está em pecado. Você não precisa ir lá e exercer o juízo. E essa é uma forma de você testar o seu coração. Será que você consegue mesmo? Kaique, quer dizer que eu perdoo, eu tenho que voltar a conviver com aquela pessoa? Cara, se possível, sim. Se possível, é bom que você tenha comunhão. Mas se não for possível, seja por uma causa maior, por algum problema que possa continuar acontecendo, ok. Mas será que mesmo aquela pessoa distante, você consegue desejar o bem de Deus para a vida dela? Isso mostra que você perdoa. Isso mostra que o fato de você conseguir abençoar a vida dessa pessoa. Ou será que no fundo você está lá assim, igual a figurinha do Isaías lá, né? Mas no fundo você vê a pessoa se lascando depois e você está rindo por dentro, né? Isso é vingança, você não precisa pôr a mão na pessoa. Quando Jesus ele sobe no monte e ele fala lá as bem-aventuranças, ele dá diversas lições a respeito disso, ele está realmente refletindo, cara, vocês estão aí cumprindo uma lei, vocês estão cumprindo ordenanças que exteriormente podem produzir vida para os olhos daqueles que te veem, mas o coração de vocês está distante, o coração de vocês está longe. Em relação à vingança, é exatamente isso. Vou dar um exemplo para você. Você acha que um pai, ele perde o seu filho? Você acha que só o fato dele ir lá, tomar um criminoso, sei lá, espancar o cara, matar o cara, que foi o agressor do seu filho, que foi aí o criminoso que tirou a vida do seu filho. Você acha que só o fato dele fazer isso, dele pagar na mesma moeda, ele vai alcançar paz e descanso por aquele filho que ele perdeu? De forma alguma. Claro que nós, por sermos humanos, limitados, a gente quer punir a pessoa que nos fez mal, ou alguém da nossa família, ou que dirá um filho. Talvez na hora, à vontade, talvez por longos meses, à vontade, seja você retribuir. Você fala, não, eu desejo o mal dele. Desejo que ele seja preso e a cabeça dele seja cortada dentro da cadeia. Mas será que o fato desse mal que a gente deseja vai fazer com que aquele pai
deixe de sofrer pela perda de um filho? De forma alguma. Então, quando a gente consegue transferir para Deus a competência para punir um pecado, transferir para Deus a competência para fazer justiça, esse Deus, ele é poderoso para consolar o coração desse pai. Esse Deus é poderoso para restituir a vida, a alegria desse pai, mesmo na ausência do seu filho. Eu levei o exemplo para um caso assim muito extremo, para você entender que nas pequenas coisas da sua vida, também funciona desse jeito. Não é pelo fato de você desejar o mal para quem te fez mal, que você vai se sentir melhor. Não é o fato de você querer ver que aquela pessoa, ela se perca, ou ela pague na mesma moeda, que você vai conseguir se sentir uma pessoa melhor. Mas se você conseguir suportar a ira, como diz lá em Efésios, se você conseguir se irar sem pecar contra aquela pessoa, você vai receber justiça de Deus. Aquela pessoa, ela vai ser julgada segundo a medida que o Senhor, que conhece ela, sabe o que fazer, e você vai ter a paz que excede todo entendimento. Você vai conseguir voltar a amar aquela pessoa. Você vai conseguir suportar aquela pessoa. E suporte no grego, como nós já comentamos aqui, é dar. Suportar não é tolerar. Suportar é de dar suporte. É você olhar aquela pessoa que te fez o mal. Além de você tolerá-la, é você ajudá-la. É você estender a mão. Se você deixar que Deus faça a justiça, na medida que Ele acha a melhor possível, você vai conseguir alcançar esse estágio. A segunda coisa, o coração vingativo, ele alcança um mau testemunho. Abra comigo 1 Coríntios 6. E nós vamos ver em que situação isso é tratado aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8, diz assim: O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. O que isso quer dizer? Então quer dizer que eu não posso processar uma pessoa que me causou algum dano? E aí eu vou mostrar para você aqui dentro do texto a condição em que o Paulo vai dizer para você: não, você não vai. Primeiro, se for entre crentes, e se a causa que você está pleiteando vai causar mau testemunho para o evangelho, prejuízo para o reino de Deus, então sim, você sofra o prejuízo. Agora, sei lá, você teve um problema na sua casa, com alguém que foi lá fazer um serviço, fez mal, não te restituiu, não te devolveu o dinheiro, ou algo no trânsito, ou seja, em qualquer causa, você tem o direito, a justiça está aí para que você vá lá, você entre na justiça contra aquela pessoa. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é com uma vingança, um coração vingativo que acontece entre irmãos, que causam mau testemunho, que causam prejuízo para o reino. Vamos supor que a Yasmin e a Letícia estão aqui, estão firmes com Jesus, e aí acontece um negócio na casa delas, e elas ficam 1 ano sem se falar. Na casa dela tem alguém que ainda não aceitou Jesus. Se o problema que elas têm entre elas, causa um prejuízo na casa, um mau testemunho para quem está vendo de fora, que talvez se escandalize com aquela situação, então, nesse caso, elas precisam se acertar o quanto antes. Entendeu a diferença? Por quê? Porque o nosso coração, ele é vingativo a ponto de nós causarmos um prejuízo muito maior para o reino de Deus. A ponto de outras pessoas olharem, e olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Cara, só o fato de vocês terem problemas, de vocês disputarem coisas, já é uma derrota para vocês. E vocês fazem isso na frente de descrentes. A gente vai se desentender? Claro que a gente vai. Mas o Senhor, Ele está o tempo inteiro nos dando textos aqui, nos dando argumentos para a gente buscar o perdão. Para a gente buscar retribuir o mal com o bem que existe dentro de nós. Terceira coisa, demonstra uma completa incredulidade. Por quê? Como a gente disse aqui, o Senhor, Ele sabe como punir a pessoa.
O Senhor, Ele sabe como exercer juízo sobre aquela pessoa. E quando a gente toma isso para nós, a gente não consegue confiar que o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso. Quando a gente toma isso para nós, a gente não consegue acreditar que Deus, Ele pode fazer alguma coisa para que aquela causa seja resolvida. Kaique, então quer dizer que a gente tem que liberar perdão para aquela pessoa só para esperar que o Senhor puna ela? Tipo assim, não, eu vou fazer de tudo para perdoar, para amar a Daiane, que me fez muito mal, só para Deus ir lá e mandar um raio na cabeça dela. Não, por quê? Aleluia. Por quê? Porque isso mostra que você não perdoou de verdade. E Deus não vai fazer nada contra ela. Porque Deus te deu, Deus falou assim, ó, tá bom, filho, vai lá e faz. Pune ela. Faz o mal contra ela. Retribui. Só que não espera que eu coloque as minhas mãos. Ou seja, o único Senhor que criou a pessoa dela, que sabe os traumas dela, que sabe as feridas, que sabe onde disciplinar, que sabe onde repreender, não vai poder fazer nada por causa da sua ira. Ou seja, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então quando acontecer algo com você, cara, isso é muito comum, sabe? Isso acontece com cada um de nós. Aquela vontade, sabe, de punir, de esperar que aquela pessoa caia, de esperar que aquela pessoa receba a recompensa que a gente julga justa. Cara, se fecha no seu quarto e ora, fala, Deus, coloca perdão no meu coração. Coloca condições no meu coração de ir lá e fazer ainda um ato de bondade com a vida dela. Quando você de fato abençoar aquela pessoa e você desejar a misericórdia dela, pode ter certeza, o Senhor, Ele vai fazer algo a seu favor. E o Senhor vai fazer algo em favor daquela alma. Não para que ela se perca, mas para que ela seja repreendida e mude o comportamento dela. Amém? E acima de tudo, coração vingativo revela o nosso caráter. Porque quando nós somos ofendidos, nós conhecemos a pessoa que nos ofendeu. Até o momento nós somos reféns. Quando a gente exerce justiça pelo uso das próprias mãos contra aquela pessoa, você revela o seu próprio caráter. Usar de misericórdia com a vida das pessoas revela quem nós somos. Aquele que te fere mostra quem ele é. A forma como você reage mostra o seu caráter. Então você só vai conseguir testar o seu nível de maturidade, o seu nível de misericórdia, o seu nível de confiança em Deus e na justiça dele, quando acontecer alguma coisa na sua vida em que você se sinta ou injustiçado, lesado. Isso é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro que tem um vídeo da Bianca Toledo que ela falava assim: nós agimos como quem nós queremos ser, mas reagimos como nós de fato somos. Porque quando nós agimos, a gente projeta as nossas ações. Então a gente projeta a pessoa que a gente quer ser. Mas quando a gente reage, a gente é pego de surpresa. E aí a gente revela quem a gente é. E quando a gente reage, isso dói, porque a gente descobre que nós não somos essa pessoa boa que a gente mostra que nós somos. Quando nós reagimos a uma situação que nos pega de surpresa, isso revela quantas coisas existem em nós que precisam ser tratadas, que precisam ser lapidadas. E isso machuca, porque isso revela quem nós somos, e revela que nós não somos essa pessoa boa que a gente pensa que nós somos. Qual que é uma forma então da gente colocar o nosso coração à prova? Se a gente conseguiu perdoar aquele que nos ofendeu, que nos feriu, ou se a gente está nesse processo. O próprio Paulo ensina a gente a vencer o mal com o bem, quando ele diz: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Um exemplo: quando você tem um problema, como você consegue medir ou provar a sua fidelidade com Deus na sua vida conjugal? Sendo fiel à sua esposa. Como você consegue provar a sua fidelidade a Deus na área financeira? Quando você consegue dar, quando você consegue dizimar, quando você consegue ofertar. Como que eu consigo provar
o meu coração em relação a esse perdão que a gente espera ter? É fazendo isso que Paulo falou. É uma forma prática da gente olhar para dentro de nós e nos colocarmos à prova. É nós olharmos alguém que talvez nos fez mal. É nós olharmos para alguém que não merece a nossa misericórdia, que não merece o nosso bom tratamento, e nós ir lá e abençoarmos aquela pessoa. Isso prova que o nosso coração alcançou isso. Por mais que talvez naquele momento doa, a gente sabe que a gente está naquele caminho. Como o pastor já mencionou, o Caio já citou aqui que o pastor fazia com o Caio e o Cássio quando eles brigavam, né? Ou quando o pastor batia neles, de bater neles e mandar eles virem dar um abraço, um beijo no pai e dizer que ama, né? Ou seja, para a criança, aquilo ali é impossível. Primeira vez que sua mãe te bate, o que você quer fazer? Você junta as suas coisas e fala, vou sumir, vou sair de casa. Quem nunca fez isso? Uma vez, meus brinquedos ficavam tudo numa máquina de lavar lá fora, meu pai tinha me dado uma bronca, aí eu fui lá fora, de propósito comecei a fazer bastante barulho na máquina, revirar os brinquedos. E tinha uma mochilinha assim pequena, peguei e coloquei os brinquedos, aí ele ouviu o barulho, tava dormindo, né? Aí ele tem um sono leve, já veio bravo. Falou, o que você tá fazendo? Aí eu, nada. Fechando a mochila assim. Aí ele começou a dar risada. Aí que você fica com raiva, porque já sacou, vai falar que vai fugir de casa, vai sair pra onde? Igual aquele meme, né? Eu com meus R$2 pra viajar o mundo. Então, por que eu fui... Ah, lembrei. Do pastor. Ou seja, quando o pastor faz com que os filhos venham para ele, dão um beijo depois de apanhar, é uma forma dele tentar fazer o Caio e o Cássio, com uma forma prática, demonstrar o perdão que ele deu para o pai ali. Embora na hora seja difícil, mas é uma forma da gente avaliar o coração. Então, para nós que somos adultos, de que forma podemos avaliar o nosso perdão? Fazendo isso, oferecendo a mão para quem não merece. Sabe, tratando bem alguém que nos tratou mal. Sendo diferente, tendo um tratamento diferente daquele que nós recebemos. Porque se você depender da forma como as pessoas te tratam para você tratar elas bem, isso mostra que não há bondade nenhuma em você. Há conveniência. Conveniência de tratar bem quem te trata bem. Mas quando alguém te trata mal e você retribui com o bem, você vence o mal com o bem, você está dizendo, você pode ter me tratado mal, mas isso não muda quem eu sou. Isso não muda o respeito que eu tenho pelas pessoas. Isso não muda o amor que eu tenho pelas pessoas. Você não muda quem eu sou com a sua má atitude. Então, cara, isso, quando a gente consegue executar isso, a gente consegue deixar que Deus trate com a vida daquela pessoa. Deixar que Deus trate aquela situação. E pra gente encerrar, e o texto vai dizer, cara, e quando eu li esse texto que Paulo ele usa aqui em Romanos 12, é um provérbio, e no livro de provérbios você lê ele, que ele termina assim, fazendo isso, fazendo o quê? Abençoando alguém que você não queria, olha o que você está fazendo, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dela, é tipo assim, você está abençoando alguém que te feriu, e você está amontoando brasas, ou seja, você está permitindo que Deus vá lá e puna. Não pune num sentido de, sabe? Mas trate, discipline, repreenda aquela pessoa. Então, a gente não está sendo frouxo, a gente não está sendo banana, a gente não está sendo... A gente não está agindo como quem não tem alguém que nos cuida, quando a gente abençoa essas pessoas. Mas a gente está falando assim, Deus, está nas suas mãos. Quanto a essa pessoa, eu vou abençoá-la. Aí cabe ao Senhor, se o Senhor quiser disciplinar, amém, ou não, mas eu quero o bem daquela alma, eu quero o bem daquela pessoa. Isso vai nos ajudar a nos mantermos em comunhão. Isso vai nos ajudar a nos mantermos juntos. Qual exemplo, então, pessoal, a gente poderia dar na palavra de Deus de alguém que retribuiu o mal com o bem? Sabe, tem um exemplo na Bíblia que eu acho que marca, assim... muitas áreas de ensinamento para nós. Um cara assim que a Bíblia narra capítulos e capítulos sobre a vida dele, porque de fato ele foi alguém exemplar, assim, que a gente poderia aprender muito com ele. E se eu tiver oportunidade, eu vou falar um pouco sobre a vida desse cara no Acampa, que é José.
José, ele tinha mais do que acho que qualquer outra pessoa, razões, sabe, para exercer justiça, para exercer juízo, para retribuir o mal com o mal, sabe? Para com a sua família, para com os seus irmãos, e ele agiu diferente. E no final do livro de José, nos capítulos de Gênesis que tratam a respeito de José, nós vemos o tratamento que ele recebeu de Deus, a recompensa que ele recebeu de Deus, por ter entregado nas mãos do próprio Deus a justiça. Vou dar o maior exemplo talvez do livro para vocês, abram comigo para a gente encerrar, Gênesis 45. O Zarrais até criou uma música com essa parte do texto de José, porque realmente é marcante e demonstra assim, sabe, o resultado de uma vida de confiança a Deus. Total, plena. Vamos ler. José 45, 4 e 7. Hã? Não tô legal hoje. Meu Deus. Gênesis 45 diz assim, a partir do verso 4. Esse momento aqui José está falando para os irmãos dele. Não vou falar a história inteira, mas vamos ler. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Cara, olha o resultado da vida de alguém que, quando pôde exercer justiça com as suas próprias mãos, confiou em Deus, abriu mão de um espírito vingativo, esperou que o Senhor retribuísse a cada um dos seus irmãos, conforme aquilo que ele sabia que o justo juiz poderia fazer. Chegou no momento, depois de tudo que fizeram contra ele, agora no final da história, para a gente resumir, ele havia se tornado governador do Egito, havia uma fome em todo o Egito, e os seus irmãos, sem saber onde ele estava, sem saber do paradeiro dele, vêm até ele para receber comida no Egito. E o Egito só teve comida por causa da administração de José. E agora José vira para os irmãos que haviam feito mal para eles e falaram assim: cara, não fiquem em paz. Vocês me fizeram muito mal. Vocês me venderam, vocês me afastaram dos nossos pais. Vocês me deram a maior punição que vocês poderiam me dar. Mas não se recriminem. Sabe por quê? Porque foi Deus quem me permitiu passar por tudo que eu passei para chegar aqui e hoje dar comida para vocês. Está aqui, ó. Vocês me fizeram mal e por isso eu estou aqui, estou governando o Egito. E pela minha administração, agora você e o nosso pai não vai padecer de fome. Ou seja, a recompensa que a gente espera de Deus quando alguém nos fere, não é apenas na vida dela, nós também somos recompensados. Porque confiar na justiça de Deus é um ato de justiça que agrada a Deus para nós. E nisso nós somos recompensados. Assim como José recebeu a recompensa por ter aberto mão de ser vingativo, de punir os irmãos, a família toda dele foi abençoada. O Senhor colocou ele num lugar de destaque. Então, que isso fique de lição para nós, sabe? Há muitos anos que eu estou aqui na igreja, eu já vi muitas situações, sabe? De pessoas que conseguiram perdoar, de pessoas que sofreram, sabe? Com um ato de impiedade, um ato de injustiça, mas conseguiram amar, conseguiram, sabe, se libertar. Porque quando você perdoa, quando você não se vinga, você se liberta. Você se liberta do ódio, você se liberta, sabe, da amargura, você se liberta de tanta raiz negativa que você tinha plantado com aquela pessoa, que isso só te faz bem. Tem uma frase que diz: o ódio que se guarda, ele mata só quem sente. É você que está se ferindo, é você que está se machucando. Se você tem pendência com alguém e você não consegue amar, e você não consegue perdoar, e você ainda tem no fundo do seu coração ainda um desejo mal por aquela pessoa, um desejo que ela sofra, um desejo que ela padeça.
Sabe, isso é vingança. E o Senhor, Ele quer nos libertar disso nessa noite. Então eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar. Já são 7:50. Então nós vamos orar. Mais uma vez, pessoal, reforço o pedido do pastor. Acabou o culto, se organizem, caso vocês vão para algum lugar. Se organizem e façam isso o quanto antes, tá bom? Não vamos ficar aqui dentro, ali na porta da igreja. Vamos tentar fechar a igreja o quanto antes. Amém. Vou orar e a gente vai. Obrigado.